Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Vamos agora para o nosso segundo episódio do tema ex-jogadores que hoje são comentaristas esportivos que não são bons exemplos. Vamos falar agora, nesse segundo episódio, do Neto, que todo mundo conhece. José Ferreira Neto, que jogou no Guarani e também teve o privilégio de jogar nos quatro grandes do futebol paulista, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, e jogou até no Bangu, do polêmico Castor de Andrade, para depois de um certo tempo encerrar a sua carreira como jogador de futebol, porque tinha uma incontrolável tendência para engordar. Tinha a compulsão da gula e estava sempre fora de forma, e era um jogador indiscutivelmente indisciplinado, incontrolavelmente temperamental, não abaixava a cabeça para treinadores, brigava com todo mundo e causava polêmica. Neto, que hoje é comentarista esportivo consagrado da Rede Bandeirantes de televisão e é dono até de uma emissora de rádio em São Paulo, foi levado pelo jornalista Milton Neves para a Rede Bandeirantes de televisão, onde acabou fazendo uma nova carreira como comentarista esportivo. Com a sua linguagem chula e considerada pelo grande público como uma linguagem de baixo nível, e de vez em quando ele solta palavrões e leva puxões de orelhas dos diretores da Bandeirantes, Neto também não deixa um bom legado, e muitos torcedores não têm dele uma boa lembrança, por causa de um episódio envolvendo ele e o árbitro José Aparecido de Oliveira, já falecido, no Campeonato Paulista de 1991, quando ele e Neto, num clássico derby Corinthians e Palmeiras, numa discussão com o Aparecido, cuspiu, escarrou na cara do árbitro, tirou a tarja do capitão, jogou no gramado, porque sabia que estava expulso, e nem olhou para o juiz, sabendo que ia levar o vermelho, humilhando José Aparecido de Oliveira, passando pelos repórteres, empurrando repórteres de rádio, jornais, de emissoras de rádio, jornais e televisão e tudo mais, tentou até agredir um repórter de uma emissora de rádio, que depois ele se desculpou e desceu para o vestiário muito nervoso. O árbitro colocou na súmula a cusparada que levou no rosto, a ponto de Neto correr o risco, como correu na ocasião, de ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, onde ele escapou na ocasião, inclusive, de pegar um gancho de 6 meses a 1 ano no futebol, pela atitude que tomou. Neto era considerado pelos companheiros de trabalho arrogante, prepotente, petulante e antipático. Mas para alguns que o admiravam, que era uma minoria, Neto era uma pessoa que dizia as verdades, custasse o que custasse. Quando foi jogar no Corinthians, em 1990, ajudando o time a conquistar o primeiro título de campeão brasileiro em 1990, Neto, ao saber que a diretoria corintiana pretendia trazer Emerson Leão para ser o treinador do time, Neto invadiu a sala do presidente corintiano e disse: se for para o senhor trazer o Leão, coloque meu passe à venda, porque com o Leão eu não trabalho. Porque um ano antes, em 1989, Neto tinha vestido a camisa do Palmeiras e Leão era o técnico. E os dois quase que saíram no tapa e no soco num treino coletivo do Palmeiras em certa manhã no antigo Parque Antártica, por divergências de opiniões e desentendimentos e demais rusgas. A cusparada no rosto de José Aparecido de Oliveira custou caro. A foto circulou por jornais de todos os mundos, de todo o mundo, de todas as partes do mundo, melhor dizendo. Até o New York Times estampou a foto, falando sobre a indisciplina de um jogador que não tolera ser advertido por um erro cometido. A confusão se deu, culminando com a cusparada, porque Neto teria dado uma entrada desleal num jogador do Palmeiras numa disputa de bola no meio de campo, no círculo central do gramado. Ao levar o amarelo, ele discutiu com o Aparecido e chegou perto do árbitro e lhe deu uma tremenda cusparada. Aparecido precisou, por alguns instantes, deixar o gramado e, com a ajuda do árbitro reserva, limpar o rosto. Muitos anos depois, já como comentarista de futebol, Neto, arrependido, antes que José Aparecido de Oliveira morresse, ele procurou o Aparecido e formulou um pedido de desculpas.
e depois não teve nenhum acanhamento, nenhum constrangimento em refazer o pedido de desculpas, reeditar para Aparecido num programa esportivo de televisão, numa resenha em rede nacional. Não pediu apenas desculpas, disse a Aparecido: professora, me perdoe, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Neto hoje é comentarista, tem uma grande audiência na Rede Bandeirantes de televisão, pela sua linguagem chula de baixo nível, regada a eventuais palavrões. Mas há quem diga que é assim que o povão quer. Neto encontrou um novo rumo na vida, ser comentarista, e ele próprio disse que se não fosse essa oportunidade como comentarista, que lhe levou à condição de ser hoje apresentador e titular de um programa só seu, ele não saberia como sobreviver, porque todo o dinheiro que ele ganhou no futebol, ele gastou com farras, com mulheres, com falta de juízo, adentrando madrugadas sem dormir e engordando. Por isso, a sua carreira ficou prematura e ele teve que encerrar antes da hora, numa idade cronológica prevista. Neto não poderia ter ido para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 90, mas não foi convocado pelo técnico Sebastião Lazzaroni por causa do seu temperamento, pelo fato de ser genioso, temperamental e não tinha humildade. Portanto, por essas e outras, Neto também não é um bom exemplo. Voltaremos no terceiro episódio, onde falaremos mais ainda sobre ex-jogadores que hoje são comentaristas e que não são bons exemplos na atual conjuntura. A gente se vê. Temos um novo encontro marcado em breve, hein? Forte abraço.